Olá, sejam bem-vindos. Nessa aula a gente vai falar sobre a resolução de equações diferenciais ordinárias pelo método de diferenças finitas. Então, basicamente, a gente vai resolver a resolução de EDOs por meio de diferenças finitas para uma equação simples e uma variável, um sistema de equações com N variáveis. Então, vamos introduzir primeiro uma breve revisão sobre o assunto para que a gente possa falar sobre esse tema. Então, a gente falou sobre as derivadas numéricas e viu que as derivadas numéricas podiam ser calculadas por diferenças finitas, né, naquelas fórmulas que você tinha a expansão em série de Taylor e isolava a derivada, você tinha a derivada calculada em termos de cômputos da função e um termo que envolvia os erros, né, e a gente indicava a ordem que esse erro era, que dominava esse erro. Então, por exemplo, para a derivada primeira, a gente tinha ali a derivada progressiva, em que eu fazia uma perturbação da função para frente, né? A função em f de x mais Δx menos f de x sobre Δx. A regressiva, em que eu fazia uma perturbação para trás, f de x menos f de x menos Δx sobre Δx. E a central, em que a gente perturbava a função para frente, depois perturbava para trás e calculava a diferença dividindo pelo 2 ΔX. Tá, okay? Então, a gente viu essas fórmulas, viu fórmulas para derivada de maior ordem, enfim. Apenas para que a gente relembre a notação ali e entenda a ordem dos erros associados, né, a gente escrevia a primeira derivada ali só por simplicidade, f' no ponto zero, no ponto x0, igual a função perturbada para frente, menos a função no ponto, dividido por ΔX. E a derivada progressiva, escrita nessa forma, tinha a ordem do erro de ΔX. A derivada regressiva, a gente tinha f0 menos f de menos ΔX sobre ΔX, e a ordem desse erro era da ordem de ΔX. E a derivada central, né, nessa notação, foi a função perturbada para frente menos a função perturbada para trás sobre 2 ΔX, ela era mais precisa da ordem do erro de ΔX ao quadrado. Okay? Então, ficou alguma dúvida, voltem lá na aula de derivadas e deem uma olhada aqui sobre esse assunto que foi abordado lá. Bom, a gente viu algumas derivadas, demonstrou isso. É claro que existem tabelas de derivadas, né? Ou seja, poderiam computar, a gente viu a forma sistemática como poderia ser feito isso. Então apenas para que a gente possa ilustrar, né? A gente tem uma tabela aqui, a fonte é a Wikipedia, ali onde tem esses dados. Vocês podem encontrar em várias outras fontes. A gente tem ali as derivadas, a ordem do erro, né? Então a gente tem ali as derivadas, então, por exemplo, derivada terceira, aqui é a ordem dos erros que você quer e os coeficientes pelos quais você vai multiplicar a função e a função perturbada nos pontos, né? Então, a título de exemplo, vamos supor que nós estejamos falando da derivada primeira com ordem do erro de ΔX ao cubo. Aqui estão os coeficientes pelos quais a gente vai multiplicar a função no ponto zero. Esse coeficiente é a função no ponto perturbada uma vez para frente. Esse coeficiente é a função perturbada duas vezes para frente. Esse coeficiente é a função perturbada três vezes para frente. Então, quando a gente tem ali, por exemplo, a gente teria 11 sextos negativo multiplicando a função no ponto em questão. 3 positivo multiplicando a função perturbada uma vez para frente, né? Menos 3 meios multiplicando a função perturbada duas vezes para frente, e 1/3 multiplicando a função perturbada 3 vezes para frente. A ordem deste erro é da ordem de ΔX ao cubo. Okay? Então, de forma análoga, também tem tabelas para derivada regressiva. Ela é, na verdade, similar à derivada progressiva, muda ali alguns sinais. Mas a gente tem ali a derivada, a ordem do erro, né? E os coeficientes pelos quais a gente multiplica as funções perturbadas e a função no ponto. Então, por exemplo, para a derivada primeira, né, com ordem do erro de ΔX ao cubo, a gente vai ter esses coeficientes que vão multiplicar os valores das funções nos pontos, né? Então, a gente teria isso daqui. Então, por exemplo, a gente teria menos 1/3 multiplicando a função perturbada em menos 3 ΔX. 3 meios multiplicando a função perturbada em menos 2 ΔX. Menos 3 multiplicando a função perturbada em menos ΔX. E 11 meios multiplicando a função no ponto em questão. Tá, ok? A ordem do erro é da ordem de ΔX ao cubo. A derivada central, pela derivação que a gente fez lá, ela só vai sair em acurácia das ordens
dos erros ali são termos pares, né? Então, da ordem do erro de ΔX ao quadrado, ΔX à quarta, ΔX à sexta. Na aula de derivados anteriores, isso deve ter ficado entendido por que essas precisões são assim, tá ok? Bom, então, mas de forma análoga, vamos pegar aqui, por exemplo, a derivada primeira, analisada com ordem do erro de ΔX a 4, né? Então, a gente tem ali os coeficientes pelos quais a gente vai multiplicar as funções perturbadas, né? Então, ali a gente tem, por exemplo, 1/12 multiplicando a função em menos 2 ΔX, né? Menos 2/3 multiplicando a função em menos ΔX, 0 multiplicando a função no ponto, ou seja, a função no ponto não aparece, 2/3 positivo multiplicando a função perturbada uma vez para frente, e menos 1/12 multiplicando a função perturbada em 2 ΔX, tudo bem? Então, ali a gente tem a derivada primeira, a ordem desse erro aqui é da ordem de ΔX à quarta, ok? Enfim, a gente pode falar sobre as equações diferenciais ordinárias por diferenças finitas. Eu vou apresentar a ideia de como é que se faz as contas, eu não vou entrar em detalhes de erros associados a isso, enfim, mas ou características ou propriedades desse tipo de método, né? Bom, mas a ideia é a seguinte, vamos começar entendendo ali para uma equação e uma variável, né? Considere, por exemplo, uma EDO simples de condição inicial. Eu tenho um dy dx igual eu conheço a equação da derivada, né? Um g de x e y, conheço y no ponto inicial, y de 0 igual a 0,8. As diferenças finitas se aplicam a qualquer EDO, não importa se seja de condição inicial ou não, não importa se seja uma única equação ou não, mas vamos começar pelo exemplo mais simples. Então, a gente deseja conhecer y em um intervalo de x que vai de 0 a 1. Eu estou arbitrando aqui o intervalo de x de 0 a 1, vocês vão entender que também esse detalhe de eu arbitrar o intervalo não muda a ideia do método, tá bom? Então, eu quero conhecer o y, mas eu só conheço a equação de sua derivada, né? G de x e y é conhecido, tá? Eu vou deixar ele genérico aqui, mas é conhecido. Bom, então, nesse caso, vamos dividir o intervalo em um número de pontos, por exemplo, 3 pontos, para os quais a gente deseja conhecer y. Tá bom? Então, eu desejo conhecer o y, idealmente, no intervalo de 0 a 1. Como é que a gente vai resolver esse problema numericamente? Nós vamos escolher alguns pontos para os quais a gente vai conhecer os valores de y segundo a nossa solução numérica, que, é claro, não é a solução exata. Tá bom? Mas se eu escolher 3 pontos igualmente espaçados entre 0 e 1, eu vou ter o x, né, o primeiro x, o x1, sendo 0. Né, o x1 ali é 0. Né? O x2 é 0,5 e o x3 é 1. Tá? Como eu disse, esses intervalos aqui eu estou colocando para ilustrar, você pode ter intervalos que não vão de 0 a 1, vão de qualquer número, e você vai estabelecer um número de pontos em que nós vamos considerar aqui igualmente espaçados, e a gente vai desejar saber os y nesses pontos. Tudo bem? Bom, então nós temos 3 incógnitas. Quem são as 3 incógnitas? y1, y2 e y3. Né? Então, as incógnitas ali, as incógnitas que nós temos ali são y1, y2 e y3. Né? A gente tem uma equação que é dada pela condição inicial. O y de 1, na condição de x igual a 0, ali é o valor de 0,8. Eu optei por colocar um número ali já direto, só para simplificar. Tá? Eu preciso de outras 2 equações, certo? Porque eu tenho 3 incógnitas, uma equação ali já está dada, eu preciso de outras 2 equações. Quais são as outras 2 equações? Bom, eu posso pegar a EDO e aplicar nos pontos x2 e x3, por exemplo. Tá? E aí, o que eu vou fazer com a EDO? Onde tem a derivada, a gente vai substituir pela fórmula da derivada numérica, que é o equivalente da fórmula das diferenças finitas, né, que também é chamada de diferenças finitas. Então, a gente vai substituir a fórmula da derivada pelas fórmulas das derivadas numéricas que a gente já tinha obtido lá anteriormente. Né? Então, vamos lá. Eu vou pegar a equação e vou aplicar no ponto 2 e substituir a derivada por diferenças finitas central. Eu vou substituir por diferença finita central. Então, esse termo aqui da derivada, né, eu vou pegar e vou substituir ele pela diferença finita central. Eu vou perturbar para frente e para trás. Então, fica y do
próximo ponto menos y do ponto anterior sobre o ΔX desse intervalo. Na verdade, x3 menos x1, que equivaleria também a 2 ΔX, né? x3 menos x1 equivaleria a 2 ΔX. Aplicando sobre o ponto x2. Então, observa que isso aqui, a equação eu estou aplicando sobre o ponto x2. Então, o g de x é avaliado em x2 e y2, né? E o que eu estou fazendo simplesmente é pegando dx dy, dy dx, desculpa, e substituindo ele pela fórmula das diferenças finitas. Bom, eu vou aplicar igual também no ponto x3, né? Só que o que acontece? Observa, eu não posso perturbar a segunda perturbação central, eu não posso calcular a derivada da segunda perturbação central, porque não existe um ponto x4. Então eu tenho que fazer ela de forma regressiva. Então, por exemplo, se eu pego e faço isso de forma regressiva, pela derivada regressiva, eu vou ter y3 menos y2 sobre ΔX, né, x3 menos x2, isso igual a g de x3 e y3, porque nós estamos aplicando no ponto x3. Tudo bem? Nós estamos aplicando no ponto x3. A questão é só que nós estamos usando uma forma das diferenças finitas para ir substituindo ali a derivada por essas diferenças finitas. Tá, okay? Bom, então a gente fica com esse sistema de equações aqui, tá? Então esse sistema é um sistema, a princípio, algébrico, porque ainda a fórmula de x, embora ela seja conhecida, eu deixei ela aqui de forma literal, porque ela pode ser qualquer uma. Então muitas vezes é um sistema algébrico, mas que a gente consegue resolver esse sistema algébrico por um método como Newton-Raphson, por exemplo. Okay? Vamos ver um exemplo. Então, resolva a seguinte EDO no intervalo entre 0 e 1 por diferenças finitas e compare o resultado numérico com o resultado analítico. Então, a gente tem dy dx igual a menos y de 0, eu coloquei aqui o 0,8, apenas um exemplo numérico. Tá? Bom, então, esse problema é bem conhecido, a solução analítica é y igual a 0,8 vezes o exponencial de menos x. Né? Então, a gente tem, nesse caso em particular, pela simplicidade do problema, a solução analítica, a gente vai comparar a nossa solução numérica, ela é errada, porque os métodos numéricos contêm seus erros associados, com a solução exata, que neste caso a gente conhece. Né? Ok, então para ilustrar, vamos considerar 3 pontos no intervalo de x entre 0 e 1, como a gente fez lá, e a gente cai nessas formulazinhas aqui, que é o y aplicado no ponto, a função avaliada em x2, com perturbação central ali para substituir a derivada, e a função avaliada em x3, né, a equação aplicada em x3, na verdade, com perturbação regressiva aqui para substituir a derivada. Né? Então, a forma de g de x e y neste exemplo é muito simples. Né? O lado direito da equação da derivada é menos y. Então, quando a gente aplica em x2 e y2, o lado direito aqui fica menos y, seria menos y aplicado no ponto correspondente, então é menos y2. Menos y aplicado no ponto correspondente, então é y3. Okay? Então, substituindo ali valores, né, apenas para que a gente possa calcular, a gente ficou com um sistema, e pela simplicidade do lado direito da equação, esse caso particular, ele gerou até um sistema linear. Então, quando você isola ali, retrabalha ali a equação e resolve este problema, você vai ter esta solução numérica. O y1 é 0,8, que já estava dado na primeira equação, o y2 é 0,6, o y3 é 0,2. Quando a gente compara com a solução analítica, a gente observa que existe um erro significativo, né, nos y2 e y3 ali associados. Então, essa solução numérica, que foi obtida com esses 3 pontos, porque 3 pontos também é uma aproximação muito grosseira, mas ela tem um erro significativo em relação à solução analítica, certo? Então, mas tem um opa lá aqui na história, vamos esperar um pouquinho. Porque o que acontece? No exemplo dado, a gente misturou derivadas de diferentes ordens de erro. A derivada central, a derivada regressiva é da ordem de erro de ΔX. A derivada central é da ordem de erro de ΔX ao quadrado. Né? A central é mais precisa. Então, o ideal seria se nós pudéssemos pegar a regressiva com a mesma ordem de erro da central, para que a gente pudesse ter uma precisão maior no cálculo. Okay? E a derivada regressiva com a mesma precisão de erro da central é dada por essa formulação aqui. Vocês podem olhar lá na tabela que foi apresentada ou derivar essa expressão com base nas aulas de derivado lá anteriormente. Né? Fica 3 meios de f0
menos 2f perturbado para trás, menos meio de f perturbado duas vezes para trás, e isso tem ordem do erro de Δx ao quadrado. Vamos substituir isso. Quem são esses f? São os y's, né? Então, quando a gente substitui isso aqui, ao invés de usar a regressiva aqui atrás, como a gente estava fazendo para esse exemplo mesmo que foi dado, eu vou substituir aquela fórmula ali do slide anterior, onde eu calculo a regressiva com a mesma ordem de erro da central. Okay? Então, resolvendo ali para esse problema, né, aplicando ali para esse problema, o lado das equações 0g de x e y aplicado nos pontos de interesse. Então, quando a gente substitui ali os valores conhecidos e resolve, para y1 já está dado ali da primeira equação, para y2 e para y3, nós vamos ter o y1 igual a 0,8, tem outras duas equações ali, y3 mais y2 0,8 e 4y3 menos 4y2 menos 0,8. Quando você resolve, você fica com o y1 0,8, o y2 0,5, o y3 0,3, né? Que se aproxima muito mais da solução analítica do problema, né? Então, observa que o y2 e o y3 se tornaram muito mais precisos nessa forma de cálculo, porque a gente está usando uma derivada, umas diferenças finitas com maior ordem de precisão ali para fazer a nossa conta, né? Mas é claro que apenas 3 pontos ainda é uma divisão muito grosseira, essa divisão deveria ser mais finamente dividida. Okay? Bom, vale ressaltar uma coisa, né? O exemplo anterior, pela simplicidade do lado direito da equação de g de xy, ele tinha uma solução analítica, inclusive, né? A gente caiu num sistema linear que a gente conseguia resolver. Mas qualquer complicação na equação diferencial obriga a solução numérica por um método como Newton-Raphson, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, se ao invés de dx dy, desculpa, dy dx igual a menos y, nós tivéssemos, né, essa equação aqui, por exemplo, menos y sobre 1 mais exponencial de menos y, isso já complica muito a nossa solução e vai inviabilizar a solução. O sistema não fica linear, ele fica não linear, né? Então, aí inviabiliza a solução por sistema linear que a gente consegue fazer. A gente vai ter que aplicar, por exemplo, um Newton-Raphson para conseguir resolver esse sistema. Apenas para que a gente possa entender, se fosse essa função, né, o nosso sistema do lado direito da equação ficaria dessa forma aqui. Tá? E observa que isso se torna altamente não linear, a gente tem que resolver por um método de Newton-Raphson, mas é isso que a gente já sabe resolver dos exemplos anteriores. A gente usa um Fsolve ali do Celeb, ou de outros programas, mas que se baseiam em métodos do tipo de Newton-Raphson para que possa ser feita a solução. Tá? Bom, então a gente pode agora aplicar a mesma lógica a exemplos mais complexos. Ok, vamos considerar um exemplo mais complicado, vamos considerar um exemplo de condição no contorno, né, em que você tem um sistema de equações de EDOs, né, equação diferencial ordinária, porque a independente é uma só, é o x, né, a independente ali é o x nas duas equações. Mas nós temos duas variáveis dependentes, que são y e z, né, y e z são dependentes. Então, as equações são dy dx igual a g1, uma função alguma, de x, y e z, dz dx igual a uma função g2 de x, y e z. E nós temos um problema de condição do contorno em que y é conhecido no início, lá em x igual a 0, e z é conhecido em x igual a 1. Né? Então, nesse caso, eu gostaria de conhecer y e z em todo o intervalo de x entre 0 e 1, por exemplo. Tá? Ok, qual é a ideia? A ideia, vamos aplicar a mesma ideia, nós vamos, por exemplo, pegar esse intervalo de x de 0 a 1, espaçar em um número de pontos, aqui eu vou ilustrar para 3 pontos. Então, são os mesmos 3 pontos, x0, x05 e x1, x igual a 0, x igual a 0,5, x1, vai ser o x1 é 0, x2 é 0,5, x3 é 1. Né? E aí, a gente vai desejar conhecer o y e o z nesses pontos, y1, z1, y2, z2, y3, z3. Né? Então, nós temos aqui, nesse caso, 6 incógnitas, porque são y1, y2, y3, z1, z2, z3. Precisamos de 6 equações. Duas equações são dadas pelas condições de contorno do problema. Né? Então, o y1, que é o y no início, é igual a 5, neste exemplo, e z3 é igual a 3, neste exemplo, foi dado lá no slide anterior. Okay?
As outras equações podem ser obtidas aplicando-se as EDOs nos pontos x2, x1, x2, x3, a gente vai ter que aplicar em todos eles, substituindo o termo da derivada por diferenças finitas associadas lá a progressiva, regressiva, central, conforme a gente viu. Então aqui a gente fica com esse sistema de equações, tá ok? Então as condições de contorno, o y1 é 0,8, o z3 é 3. E aí eu vou pegar e aplicar a primeira a equação do y em x2 e x3, e eu vou cair nesse sistema. Eu vou pegar a equação do z e aplicar em x1 e x2, e eu vou ter esse sistema. Nós temos aqui 6 equações que têm que ser resolvidas simultaneamente, né? Claro que os g's ali também vão ser conhecidos, tá ok? Ok? Deixando como um exercício para que vocês resolvam, né? Só vamos dar uma cara para aqueles g's ali. Então vamos colocar o dy dx igual a y menos z e dz dx igual a z menos y. E nós temos ali as condições dadas no problema, né? Então nesse caso nós temos o mesmo exemplo ali dos slides anteriores, só que a função do lado direito da equação tem uma cara, tá? Então, implemente um código que resolva o problema considerando 8 pontos igualmente espaçados no intervalo. Tudo bem? Então, vou deixar para que vocês pensem aí como é que vocês conseguem colocar um código que resolva esse problema, colocando 8 pontos igualmente espaçados em x, ok? Bom, então a gente está ilustrando a ideia básica das resoluções de EDOs por diferenças finitas. Há uma série de propriedades que nós estamos ressaltando aqui. Caso vocês desejem consultar um pouco melhor essas propriedades, eu sugiro que vocês vejam a literatura um pouco mais específica desse assunto, né? Porque a gente não tem tempo para abordar esses assuntos na aula. Bom, aqui as referências consultadas. Muito obrigado.